Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 27 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 214 do Catecismo da Igreja Católica, no artigo 9º, falando sobre a Igreja Católica. O Catecismo nos ensina que crer que a Igreja é santa e católica e que ela é una e apostólica é inseparável da fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Fazemos profissão de crer em uma Igreja santa e não na Igreja, para não confundir Deus com suas obras e para atribuir claramente à bondade de Deus todos os dons que ele pôs na sua Igreja. A palavra igreja vem do grego eklésia, que significa chamado, convocação. Designa, portanto, a assembleia reunida, o povo reunido, geralmente em caráter religioso. Ao se denominar igreja, a primeira comunidade dos que acreditavam em Cristo, se reconhece que ela, a igreja, é a herdeira das assembleias do povo eleito que se reuniam no Antigo Testamento. Nela, Deus convoca seu povo de todos os confins da terra. O termo Kyriaká, do qual deriva a palavra Kirche, church, em inglês, significa a que pertence ao Senhor. Portanto, a igreja, eclesia, ela é a assembleia reunida que pertence ao Senhor. Os símbolos da igreja. A igreja que vive da palavra e da Eucaristia, ela é corpo de Cristo. No Novo Testamento, essas imagens encontram centro pelo fato de Cristo se tornar a cabeça desse povo que é o seu corpo. Nesse sentido, a igreja é chamada de redil, rebanho, do qual Jesus é o pastor. A igreja também é a lavoura ou campo de Deus, no sentido de Cristo é a verdadeira videira que dá vida e fecundidade aos demais ramos. Quer dizer, nós que pela igreja permanecemos nele, Jesus, sem o qual nada podemos fazer. A igreja também é chamada de construção de Deus, casa de Deus, na qual habita a sua família, morada de Deus no Espírito. A igreja é chamada também de Jerusalém Celeste, a nossa mãe. A origem e fundação e missão da igreja. Ora, o mundo foi criado em vista da igreja, diziam os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina. Comunhão essa que se realiza pela convocação dos homens em Cristo. E essa convocação é a igreja. São Clemente de Alexandria nos ensina: assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Portanto, após o pecado, a convocação da igreja é a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado, porque o objetivo de Deus ao criar o ser humano foi tê-lo em comunhão consigo. Portanto, já em Adão e Eva havia uma igreja, uma assembleia convocada para estar em comunhão com o Senhor. Quando o homem peca, a reação de Deus é enviar o seu Filho Jesus para nele restabelecer essa comunhão consigo através da igreja. E isso se realiza primeiramente a partir de Israel, que é a antiga aliança, e depois pela nova aliança em Cristo. Israel também, em alguns momentos, não foi fiel e rompeu essa aliança. Então,
A nova aliança em Cristo, ela vem também restaurar a antiga aliança e levá-la à plenitude, a partir do povo de Israel para toda a humanidade. A igreja é instituída por Cristo Jesus. O Senhor Jesus iniciou sua igreja pregando a boa nova, isto é, o nascimento do reino de Deus, prometido nas Escrituras. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. E ele inaugurou essa presença do reino na igreja. A igreja é o reino de Cristo, já misteriosamente presente entre nós. O Senhor Jesus dotou essa igreja de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino. Há, antes de tudo, a escolha dos 12 apóstolos, com Pedro como seu chefe e sinal de unidade. Eles representam as 12 tribos de Israel, que são as pedras de fundação da igreja, a Nova Jerusalém. A igreja, portanto, instituída por Jesus, na fé de São Pedro, na unidade da pessoa de Pedro, seu vigário aqui na terra, ela tem a sua origem do lado de Cristo agonizante na cruz. Ali nasce o admirável sacramento de toda a igreja. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração transpassado de Cristo, morto na cruz. E essa igreja se manifesta publicamente através do Espírito Santo em Pentecostes. Terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para santificar a igreja permanentemente. Foi então que a igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do Evangelho com a pregação. Para realizar a sua missão, o Espírito Santo dota e dirige a igreja mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. A igreja, portanto, é missionária, ela é católica universal, ela é também carismática. A igreja só terá sua consumação na glória celeste, quando do retorno glorioso de Cristo. Até aquele dia, a igreja avança em sua peregrinação por meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus. A igreja, portanto, é ao mesmo tempo visível e espiritual. Sociedade visível, provida de órgãos hierárquicos e corpo místico de Cristo. Assembleia visível, comunidade espiritual. Igreja terrestre, enriquecida de bens celestes. A igreja caracteriza-se por ser humana e ao mesmo tempo divina, visível, mas dotada de bens invisíveis, fervorosa na ação e devotada à contemplação, presente no mundo e, no entanto, peregrina. Tudo isso de modo que nela tudo que é humano se ordena ao divino e a ele se subordina. O visível ao invisível, a ação à contemplação, a realidade presente à cidade futura para a qual caminhamos. A igreja, mistério de Cristo, é sacramento universal da salvação. A palavra grega mysterium foi traduzida para o latim por dois termos, mysterium e sacramentum. Então, na interpretação, o termo sacramento exprime mais claramente o sinal visível da realidade escondida da salvação indicada pelo termo mysterium. Nesse sentido, Cristo mesmo é o mistério da salvação. Não existe outro mistério de Deus a não ser o Cristo. A obra salvífica da sua humanidade é o sacramento da salvação, que se manifesta e age nos sacramentos da igreja, os quais as igrejas do Oriente também denominam os santos mistérios. Os 7 sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a cabeça, na igreja, que é o seu corpo. Portanto, a igreja contém e comunica a graça invisível que ela mesma significa. É nesse sentido que ela é chamada de sacramento.
Então, meu irmão e minha irmã, Deus Pai tem como seu sinal, como seu maior sacramento, Jesus Cristo. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Quem me vê, vê o Pai, diz Jesus ao discípulo Filipe. E a igreja é, na humanidade, sinal perene e presente de Jesus Cristo e da sua ação no meio de nós. O Pai tem como sacramento Cristo, e o Cristo tem como sacramento a igreja, que continua aqui na terra a sua missão e transmite a graça santificante do Espírito Santo a todos nós através dos 7 sacramentos. Os sacramentos da iniciação, batismo, confirmação e Eucaristia, os sacramentos de cura, unção dos enfermos e confissão, e os sacramentos de serviço, a ordem e o matrimônio. Pela intercessão da Virgem Maria, nos alegremos, ela que é a nossa mãe, assim como a igreja também é a nossa mãe, nos alegremos por fazer parte do reino de Deus, ao fazermos parte dessa igreja, una, santa, católica e apostólica. Rezemos pela alma do Santo Padre, o Papa Francisco, e também pelos cardeais que estão reunidos em Roma. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.